Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos. E a fruição da arte e da literatura, em todas as modalidades e em todos os níveis, é um direito inalienável. Antônio Cândido, 1988, Direito à Literatura. Então, pessoal, antes de ir para o assunto propriamente dito, gostaria de voltar a uma notícia de 2015 falando sobre a diminuição de pena de presos que liam. E eu fui atrás disso e entendi como é que funcionava. Como é que funciona? Em 2011, a legislação muda. Estabelece a possibilidade de remissão de pena por meio do desenvolvimento de atividades educacionais complementares. Bom, a partir disso, o Conselho Nacional de Segurança, em 2013, propõe então algumas medidas indo em direção dessa legislação. E uma delas seria então a leitura poder diminuir a pena dos presos. Isso começou a acontecer em 2015, nós temos várias reportagens sobre isso. Como é que funcionaria isso? O preso leria, no máximo num prazo de 30 dias, um livro, teria que fazer uma resenha, seria submetido a uma avaliação, caso fosse aceita, 4 dias lhe seriam diminuídos da pena. Ou seja, isso incentivaria a leitura e, além disso, diminuiria a pena do preso, ou seja, ele conseguiria voltar para a sociedade de uma forma mais rápida, mais eficiente, segundo esse entendimento. Mas a redução poderá chegar a 48 dias em um ano, com a leitura de até 12 livros. Sobre isso, um magistrado mesmo disse o seguinte: a leitura das obras selecionadas tem o objetivo de transformar os horizontes dos presos, dando novas perspectivas para a vida fora do cárcere. Esse quem falou foi o juiz Henrique Castilho Jacinto. E depois ele diz ainda: o potencial transformador da leitura não tem limites. É possível transformar vidas através da literatura. Dar uma oportunidade ao sentenciado para que ele reflita sobre os atos que cometeu e não mais os cometa. Aqui o entendimento além de proporcionar essa diminuição de pena, é que efetivamente ele volta para a sociedade refletindo sobre o que ele fez. Porque, óbvio, a literatura, esse é o grande ativo dela, ela nos ajuda, ela nos põe de frente a problemas que talvez a gente não estivesse em contato sem ela. Aí vem aquela pergunta, né? Ah, mas isso não vai anistiar os presos? Será que isso não é muito brando? E aí eu gostaria de lembrar antes da própria legislação, a Lei de Execução Penal. O que ela diz? A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Ou seja, tá ali. Precisa proporcionar, a cadeia não é um lugar onde tu toca o cara lá dentro e o sujeito fica lá sempre sob o escuro e sem fazer nada. E mais, no artigo 11, assistência será material à saúde, jurídica, educacional, entre outras que eu não vou citar aqui. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, providas de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Ou seja, a despeito de qualquer coisa, tá tudo dentro da lei, a gente só tá obedecendo à própria lei. Além disso, eu gostaria de trazer aqui um editorial de um jornal que diz o seguinte, do Le Monde, diz o seguinte: em 2015, em 20 anos, o Brasil viu sua população carcerária se multiplicar por 7, de 90 mil pessoas em 1995 a 623 mil hoje. Isso deixa o Brasil na 4ª posição do ranking mundial. Ou seja, a gente está fazendo alguma coisa errada. Talvez atitudes como essa possam trazer de novo uma paz de espírito para as pessoas que foram presas, mas têm que sair uma hora e vão ter que se reintegrar à sociedade. Além disso, o editorial fala o seguinte: este encarceramento em massa, como definem os especialistas, não se traduziu em uma diminuição da insegurança. Ao contrário, os crimes e delitos aumentaram, com 58.467 mortos por homicídio em 2015, sendo 2 vezes maior que em 1990. Ou seja, tem alguma coisa muito errado de fato. Porque se a gente trancafiar mais gente na prisão e a insegurança continua, a gente está fazendo alguma coisa de errado. A propósito disso, o último Roda Viva é a entrevista com o presidente da ONG Human Rights Watch, Kenneth Ruth, que fala muito sobre a prisão no Brasil também, e ele corrobora muito para isso que a gente está falando aqui. Realmente é um caos, a gente tem que tomar alguma providência, e talvez essa seja uma delas. Mas será que a literatura tem mesmo essa força? Será que esse poder todo? Será que a gente só não está, de novo, anistiando essas pessoas com 4 dias de liberdade a mais? Bom, aqui o argumento é de que não, né? Como a gente vem tentando provar aqui no canal, a literatura tem uma força retórica e que essa retórica muda as coisas, né? E o Antônio Cândido,
esse grande brasileiro, esse intelectual de primeira, tem um texto de 1988, como já foi dito na introdução, que fala sobre isso. O direito à literatura. Ali, naquela época, a gente está falando de 88, ou seja, a redemocratização do país, materializado então na Constituição Cidadã de 88, o Antônio Cândido está preocupado com esse novo Brasil que está surgindo. E os direitos, né, como a gente fala de Constituição, a gente fala de direitos, ele está trazendo isso. Pô, o direito da literatura também é alguma coisa essencial, assim como o direito à moradia, à comida e à segurança. Nessa conferência, o pressuposto do Cândido é o seguinte: invariavelmente, os homens imaginam, fabulam e precisam dessas faculdades para se terem como sujeitos do mundo mesmo. Né? Todo mundo imagina, todo mundo fabula, e a literatura é uma dessas portas para esses mundos que a gente pode criar. E para ele, o cerne dos direitos humanos é o seguinte: por que pensar em direitos humanos tem um pressuposto? Reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Ou seja, se a gente considera a literatura uma coisa importante, aos outros, não importa quem sejam, sendo eles humanos, também ela é importante. Ele ainda vai mais longe e diz o seguinte: elas afirmam, essas pessoas, que o próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais, como casa, comida, instrução, saúde. Coisas que ninguém bem informado admite hoje em dia que sejam privilégios de minorias, como são no Brasil. Mas será que pensam que seu semelhante poderia ter direito a ler Dostoiévski ou ouvir os quartetos de Beethoven? Esse é o grande debate, né? Ou seja, será que aquelas pessoas que estão trancafiadas lá precisariam mesmo disso? Será que elas não precisam só de um choque, de uma escuridão total e ficar ali tranquilo? Não, a nossa posição aqui é de que não, elas precisam sim serem introduzidas de novo, e a literatura é um bom caminho para isso. E o Antônio Cândido diz uma coisa: a literatura é algo universal, né? Então ele diz: vista desse modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela. Isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Então, na esteira disso, a literatura realmente humaniza, né? Pelos livros, pelas experiências dos personagens, a gente consegue entrar em mundos que a gente não teria contato. Como, por exemplo, O Mercador de Veneza. Sem esse livro, talvez eu nunca tivesse entrado em contato tão frontalmente com o drama que foi ser judeu, e que é ainda em alguns casos, no mundo, né? Essa diferença que se criou entre cristãos e judeus, ou entre qualquer coisa e judeus. O Shakespeare, nesse sentido, humaniza a gente. Ele mostra, cara, tem um drama aqui, ó. Vocês estão vendo? Pum! O Shylock tá ali, ó. Ele tá vivendo um drama. Se a gente pegar todos os livros de literatura, vamos lá, Dom Quixote, Machado de Assis, Dostoiévski, Guimarães Rosa, nada disso existe. E aí, o que ficou? O que da humanidade? Qual a experiência da humanidade que a gente tem? É isso, a literatura é isso, entendeu? Sem ela a gente não tem essa experiência, porque o próximo, ele quer saber o que aconteceu com o outro, né? Como é que a gente vai saber como é que foi que alguém pensava no século XIX, por exemplo, sem ler essas pessoas? Ou no século XX, ou no mês passado? A literatura serve para isso e ela de fato humaniza. Então, concluindo, me parece muito enriquecedora essa experiência. Ou seja, vamos imaginar um brasileiro nosso, conterrâneo, que foi preso e agora consegue sair da prisão depois de ter lido, vamos pegar lá, 12 livros em um ano. Pô, o cara vai sair com uma bagagem diferente, vai ter interpretado o mundo diferente, né? 48 dias ele vai ter diminuição de pena. Eu acho que essa balança é boa. Eu acho que a gente deveria pensar nisso e transformar isso num projeto federal, porque até então cada estado vai fazendo como quer, né? Como se isso fosse uma política de estado. Isso é coisa do Brasil, então assim, olha, a gente tem muito presidiário, não dá pra ser assim, vamos fazer com essa política, fazer com que eles entrem pra sociedade de novo com uma nova cabeça, uma nova visão de mundo, né? Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo, fiquem com o Drummond e até a próxima.